Olá, amigos do Notícias Agrícolas. No ar mais um boletim. Destaque para os negócios com o boi. Um mercado bastante interessante de ser analisado, tanto do ponto de vista do que está acontecendo no momento, quanto do que pode acontecer no segundo semestre. Quem nos ajuda a fazer essa avaliação e essa análise é o Douglas Coelho, lá da Radar Investimentos. O Douglas está antenado, de olho em tudo que está acontecendo, verificando principalmente as principais tendências aí do mercado e vai explicar para a gente nesse momento os diferentes posicionamentos das negociações. Seja bem-vindo, viu, Douglas? Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. E, enfim, vamos começar com essa história, né? Tá bem diferente a dinâmica do mercado externo para mercado interno, né, Douglas? Queria que você explicasse para a gente que diferença é essa. Muito boa tarde, Alexander. Muito boa tarde a todos os amigos do Notícias Agrícolas. Sempre um prazer falar com vocês. Pois é, vamos lá. Eu acho que está bem diferente o cenário que a gente vê, tanto do mercado externo quanto do mercado interno. Muito bem colocado. São cenários bem distintos, né? Durante março, a gente tinha uma expectativa de exportação ao redor de 123 mil toneladas. Era uma estimativa até considerada otimista pelo mercado, né? Os outros números estavam até abaixo disso. Mas quando saiu o resultado do MDIC, a gente viu do Ministério, né, que o volume exportado ele foi até acima dessa nossa estimativa que era considerada otimista, né? Os números vieram em 125,9 mil toneladas. Esse número de 125,9 é 2,4, 2,5 acima das nossas estimativas, 13,9 acima do volume exportado em fevereiro 20 e 6,2 acima em relação ao mesmo mês de 2019, né? E acho que o grande destaque das exportações, falando agora em mercado externo, também é o preço médio em reais por tonelada, né? A gente viu que o dólar teve uma grande valorização em relação ao real, né? E com isso, não só aumento de volume, mas aumento mais expressivo de receita. O preço médio em reais por tonelada subiu 50,9%, né, quase 51% em relação ao mesmo período de 2019. Enquanto no mercado interno, né, a gente tem alguma incerteza, né? O nosso principal importador de carne bovina, que é a China, está limpando toda essa questão do coronavírus. Lá a crise, né, toda a contenção, a quarentena, a redução de atividade econômica ficou para trás, então eles estão vindo com um apetite muito grande para os países fornecedores. Esse deve ser o principal motivo dessa aceleração em março, possivelmente dessa aceleração em abril também, que a gente tem uma expectativa otimista para abril, mas no mercado interno a gente ainda está no olho do furacão, né? Então ninguém quer adotar posições muito grandes. E quando eu falo ninguém quer adotar, eu me refiro também ao varejista, ao atacadista, né? Por quê? Porque a gente está vendo que o volume de carne está sendo vendido, sim, há escoamento da produção, né? A população não parou de comer, ainda o fluxo de vendas acontece, só que dá mão para a boca, né? Quem estava acostumado a comprar o varejista grandes volumes, está comprando um volume menor para escoar na próxima semana, ele vai comprar outro volume menor para escoar na próxima semana também. Ele está mais cauteloso, ele está parcelando, compassando mais essas vendas, né? Esse é o cenário. Enquanto os cortes grill também, né, de churrasco, onde reúne bastante parte da população, esses cortes mais nobres, estão até um pouco mais arrefecidos, enquanto os cortes de dianteiro e ponta de agulha, ingrediente, está saindo um pouco mais. Essa é a nossa visão hoje. Muito bem. Então, uma análise ampliada, agora vamos aos detalhes. Vamos focar primeiro, então, na exportação. Você bem colocou aí os números de exportação. Nessa movimentação, dá para perceber que a China voltando, a partir de determinado momento do mês, aceleraram as compras e esse aumento do preço médio em reais, ele aumentou também em dólar, Douglas? Sim. Houve uma aceleração no começo do mês. O ritmo dos embarques era um. No final foi outro, bem mais acelerado, né? A gente viu essa mudança de chave em meados do mês, em meados de março. Então, possivelmente foi a China, assim, quando o cenário abriu um pouco lá, ficou menos cinza, né? Enquanto Europa, outros países ficaram mais calmos, a gente vê China
que é o principal importador, ao redor de 50% do nosso produto exportado vai para lá, aumentou o apetite, então esse comportamento deve estar achando sim. Em menor proporção, a gente está vendo que o Oriente Médio está levando um pouco mais, está um pouco mais agressivo também, mas não se compara em proporção, né? China, Oriente Médio em relação ao volume. E a segunda pergunta, em relação ao preço médio em dólares por tonelada, só para a gente comparar, né, dólares por tonelada e reais por tonelada. O preço médio da carne exportada em dólares por tonelada contra fevereiro 20, né, houve um recuo de 1,3%, né, menos 1%, mas ano contra ano teve aumento, né, em dólares por tonelada de 18,6%, que é relevante. E aí, repetindo, o preço médio em reais por tonelada, mês contra mês, em relação a fevereiro 20, a gente teve um aumento de 11%, né? E ano contra ano, quase 51%, 50,9%. Então Então, a gente principalmente conclui, o setor... A gente conclui que foi mais influência do dólar do que uma demanda mais forte pela carne que subisse o preço no mercado internacional, então, Douglas? Sim, também, né? Foi a proporção do impacto do dólar foi maior, né? Porque o preço médio subiu 18% em dólares por tonelada, mas a demanda em volume também subiu, né? Ano contra ano subiu 6,2%, mas o peso do dólar no faturamento é mais preponderante, ele pesa mais, sim. Agora, qual que é a sua expectativa? A China vai continuar agressiva nas compras ou esse movimento que a gente viu acontecer agora, ele tem data para acabar? Eu estou perguntando no sentido de eles compram, repõem os estoques e depois retraem de novo. Ou não, eles vão manter uma compra agressiva aí, enfim, enquanto eles precisarem aí e de uma forma mais permanente. Uhum. Qualquer outlook, qualquer visão, 2 meses para frente, ela tem que ser ponderada, né? Porque o mundo todo está bem cauteloso, a gente está cheio de eventos, enfim. Mas para abril, para esse mês agora e até para o mês que vem, a gente está bem confiante nessa manutenção do apetite chinês, dessa agressividade nas compras, por 2 motivos, basicamente. Pode ser até 3, né? Porque a Índia, que é um dos fornecedores também de proteína para a Ásia e para outros países, reduziu a atividade, né? Então eles estão buscando proteína em outros países que podem fornecer, no caso a gente. Segundo, porque a nossa proteína, né, como a gente colocou, com essa alta do dólar em relação ao real, está mais competitiva no mercado externo, né? E a arroba em dólares também está atrativa. Então, possivelmente, as exportações devem seguir forte, principalmente nesse mês, né? Não há tanta expectativa, não há tanta certeza para maio, assim, enfim, o mundo está bem cauteloso, a volatilidade está bem grande, mas principalmente para abril a gente está bem confiante que China deve continuar levando bons volumes, sim, mesmo porque a diferença no final de março para o início de março do ritmo das exportações foi bem grande. Então, esse movimento deve continuar, tem tração para seguir, sim. Legal. É uma boa notícia, mas até que ponto a China consegue limitar aí um impacto numa pressão de falta de consumo no mercado interno? A China, ela consome algum corte específico? Ela ela enxuga algum segmento específico? Ou, de uma maneira geral, ela vai enxugar o mercado e ajudar, pelo menos, limitar um impacto aí de um problema econômico que venha acontecer daqui para frente, Douglas? Uhum. Bom, a China é um parceiro, né, um importador muito importante para o setor, né? O setor de carne bovina, de proteínas em geral, ficou eufórico em novembro, em dezembro, a gente viu 4, 5 limites de alta no mercado futuro, não foi à toa, né? É um mercado que tem volume e é um mercado também que leva o boi inteiro, né? O que eu quero dizer que leva o boi inteiro? Por exemplo, o Oriente Médio, o Chile, alguns países têm preferência por cortes de dianteiro, né? Os cortes de dianteiro aí representam ao redor de 38% da carcaça bovina, né? 37%, vamos colocar assim. E enquanto a China leva o boi com tudo, né? Leva dianteiro, traseiro, miúdos também, é um player importante para levar miúdos, né? Então a gente acredita que, por mais que as exportações giram ao redor de 20%, 25% do escoamento da produção, né? Grande parte ainda fica no mercado interno,
a China pode fazer diferença para estancar todo esse período de turbulência ou de redução de consumo que a gente está vendo no food service, né? Em restaurantes, em hotéis, né? Nesse nicho de segmento, apesar que o varejo está levando muito, muito bem. Então, a China não seria capaz de reverter o quadro, vamos colocar assim, né? Deixar uma situação de um tumulto, né? De uma quarentena, de todo mundo em casa, saindo menos, consumindo menos nos lugares, mas sim ela pode estancar esse movimento para a gente nesse momento, né? Amenizar toda essa situação que a gente está vivendo no momento. Ok. E daí a preocupação com o mercado interno, e por isso esse comportamento da mão para a boca que você citou aí, de compra da mão para a boca, é justamente em saber se lá na frente o consumidor vai ter dinheiro, né, Douglas, para realmente comprar, né? Todas essas medidas do governo, enfim, tentativa de irrigar a economia, principalmente entre os mais pobres, mas agora já tem um decreto que pode suspender o pagamento de salários, enfim, é uma situação que vai diminuir economicamente aí o dinheiro, né, em circulação no mercado. É esse o temor do mercado nesse momento? Por isso essa compra da mão para a boca? É essa a justificativa? Sim, sem dúvida, né? Quando a gente coloca na balança toda essa situação, né? Tudo que aconteceu, enfim, não foi positivo. Pensar que depois disso, agora a arroba vai explodir, vai subir muito forte, ou que a carne vai subir muito forte em função disso, é difícil acreditar nisso, né? Houve uma destruição de demanda por parte do food service, o mundo, né? Alguns países da Europa também que são, os nossos importadores diminuíram a mão. Pensar que isso foi positivo não é verdade, né? Toda a situação tem um impacto em demanda, e o boi gordo e a carne como uma commodity também deve sentir isso. Agora, a gente viu que isso na China foi muito rápido, né? As medidas do governo lá, enfim, o pico de óbitos ou o pico de contágio, ele foi rápido, e agora o país está voltando à normalidade com alguma rapidez também, né? Nessa semana saiu um estudo na semana passada saiu um estudo da USP, né, mostrando que eu não sou infectologista, enfim, eu agradeço bastante a divulgação do vídeo do pessoal, foi muito pertinente, mas que em alguns países, né, quem adotou medidas preventivas antes da doença atingir o pico e foram duras, né, foram medidas duras, com restrição, com quarentena muito bem feita, analisando já a situação de quem tinha sofrido, conseguiu se recuperar de uma crise de uma maneira mais rápida, mais simples, vamos colocar assim, né? Não sei se é o caso no Brasil ainda, mesmo porque o número de testes que acontece aqui é diferente em outros países, mas se a quarentena continuar e a gente manter essa restrição, possivelmente vamos sair dessa também um pouco mais rápido que o esperado. Está bem cedo para falar, né? A gente não tem uma percepção clara ainda, mas sim, a gente tem a luz no final do túnel, mesmo porque a China já passou por isso, então essa crise teve início, talvez esteja no meio e vai ter um fim, isso é fato, mas todo o mercado, não só os varejistas, né, não só os atacadistas, mas toda a população está esperando mais claridade nesse final do túnel, né? Então ninguém quer adotar uma posição mais arriscada, mais agressiva agora, né? Não quer testar o rio com os dois pés. Então, mas a gente o varejista, o atacadista está comprando aos poucos aí para ver o escoamento sair primeiro, na hora que saiu, beleza, vamos comprar mais para escoar mais, vamos equilibrar isso aí sem adotar um risco maior nessa compra. Então, isso quer dizer que, diante da continuidade da incerteza de cenário, a gente pode ver uma continuidade também dessa estratégia aí das compras, principalmente. Diante disso, o preço ele tende a se estabilizar ou pode ter uma pressão aí? Enfim, o que a gente pode esperar de comportamento de preço e qual o preço que está sendo praticado hoje, Douglas? Preço da arroba, você disse? Isso, da arroba. Perfeito, perfeito. Hoje a gente tem, como a gente começou o nosso bate-papo, a nossa conversa, né, cenários distintos para o mercado externo e para o mercado interno, e isso reflete também em cenários distintos para a arroba, né? Então hoje a gente vê um frigorífico que está mais agressivo, que aumentou um pouco aí os abates, né? Não vou falar que aumentou muito o abate, né? Mas aumentou um pouco mais o abate sim para atender esse mercado chinês que está bem voraz, que está com um apetite grande, né?
pagando até ao redor de 205, 203, né, pelo animal padrão China, né, que atende esse mercado, e para aquele frigorífico que faz mais mercado interno, que vai deixar esse animal, que é o boi comum, que a gente costuma dizer, pagando aí 197, pagando 200, né, quando está um pouco mais confortável, quer testar um pouco mais o pecuarista, ele faz um teste no 195, mas uma baliza, é claro que os indicadores, eles não separam para o boi China e o boi comum, né, seria entre os 197 até 205, né? Com a volta desse grande importador, a amplitude das ofertas de balcão, né, a diferença entre os preços ofertados pela arroba também cresceu, né? Quem está mais confortável e faz esse mercado que paga melhor, que está com força, paga ao redor de 205, 203, 204, e quem não faz, está mais exposto ao mercado interno, sente essa cautela do varejista também, então ele paga 195, 198, 200, 201, dependendo da necessidade de compor as escalas dele. E vale lembrar que essa diferenciação tem muito a ver também com o tipo de animal, né, Douglas? A China tem um perfil de compra aí que é um animal mais novo, de até 30 meses, 4 dentes, enfim. E achar esse animal nesse momento é mais complicado do que num momento de confinamento, por exemplo, né? Exato, exatamente. Você deu todas as especificações, todos os detalhes. Animal jovem, abaixo de 30 meses, com os dentes, exatamente. Muito bem. Bom, já que eu falei de confinamento, vamos para uma terceira etapa da nossa conversa, que é o futuro, Douglas. Agora, em abril, seria o momento de tomada de decisão, principalmente, ou de tomada de decisão e também já de início de fechamento de animais para alguns confinadores. Como é que está isso, Douglas? O que você está sentindo do mercado? Exato, exatamente. Abril, né, é um mês importante, né? Inclusive as grandes empresas de consultoria, os eventos, né, dos confinadores acontecem entre abril e maio, justamente porque é quando o pecuarista, o confinador, está mais com sede de informação, ele precisa ter essa decisão, ele quer saber como está o insumo, como está o boi magro, como está a demanda, para ele ter um norte, uma direção do que ele vai fazer no segundo semestre, né? E em 2020 a gente tem um cenário bem distinto em relação a 2017, 18 e 19. A incerteza é muito grande agora, nesse momento. E por que ele é grande? Porque hoje a gente olha o boi futuro, né, o boi V20, o boi para outubro, que seria o pico da entre-safra, ele está a R$ 184. Então esse preço não estimula ele travar a arroba agora, né? Se agora, hoje em dia, no mercado físico, ele vê a arroba aí ao redor de 200, até 205 um boi China, né? A arroba no futuro está apontando 184, então não tem muito, não é atrativo, não tem apelo para ele travar esse animal abaixo da safra agora, né? Então, esse é um ponto. O segundo ponto, o custo com a dieta. No início dessa semana, em meados dessa semana, a gente viu o indicador Exalt bater R$ 60 por saca aqui em São Paulo. Então, o custo de dieta nesse momento também, se a gente for extrapolar, né, fechar, travar, colocar uma conta, né, para outubro, com esse preço também não é viável, né, por mais que a bolsa tenha descolado um pouco do mercado físico. E o terceiro é o preço do boi magro, né, a grosso modo, de maneira geral, né, 70% a 80% do confinamento é o custo do boi magro e o restante é a dieta, o milho, né, o que você for usar ali para alimentar esse animal. E o custo do boi magro não arrefeceu nesse momento ainda. Até agora não deu sinais de queda que possa estimular essa compra desse animal para fechar o confinamento, né? A não ser aquele pecuarista que já tenha esse estoque de animal, já vem carregando, já tem um ciclo completo, já tem esse animal para fechar, que esse é um cenário mais confortável. Os 3 pontos, boi magro, milho e mercado futuro, não estimulam o confinamento nesse momento. Então deixa uma incerteza, um vazio grande para o que vai acontecer no segundo semestre, no pico da entre-safra, que talvez, se todo esse caso do tumulto de coronavírus, né, realmente passar, é quando a economia poderia estar ganhando um pouco mais de tração, né? Por quê? Porque todos os eventos, shows, feiras, casamentos, né, feiras agropecuárias, está tudo sendo marcado para o segundo semestre, né? A gente vê abril, março, junho, julho, tudo sendo adiado para lá. Então, cria uma incerteza muito grande, né? Todo esse cenário cria uma falta de visibilidade aí entre as safras. Muito bem. Esse é um assunto que exige um pouquinho mais de tempo para a gente detalhar, enfim, mas eu acho que essa sua colocação deixa bem claro
o que a gente pode esperar para o segundo semestre. Se não houver um incentivo nesse momento, o pecuarista tende a não entrar de cabeça, né? E daí pode ser um problema lá na frente, de oferta principalmente. Claro que diante desse cenário, daí tem toda a movimentação do frigorífico, que pode começar a fazer aquele esquema de boi a termo, enfim, de preparação para esse momento, mas de qualquer forma é um cenário que começa a surgir aí no radar e que a gente precisa ficar atento, principalmente nesse momento de tomada de decisão. Meu caro, agradeço muito a sua participação. Aliás, foram colocações muito pertinentes, muito boas aí, que vão ajudar o produtor, sem dúvida nenhuma, na hora da tomada de decisão. A gente tem muito para conversar ainda, mas por enquanto eu agradeço aí, eu sei que seu tempo é precioso também, e hoje é um dia de trabalho, né? A B3 também está dando trabalho, pelo que eu estou vendo aqui. Então, obrigado por enquanto. Alexandre, eu que agradeço pela oportunidade mais uma vez. Obrigado pela confiança no nosso trabalho. Conte com a gente do que a gente puder ajudar. A parceria de vocês é muito bem-vinda. Um forte abraço e um bom trabalho. Valeu. Obrigado, bom final de semana. Tá aí Douglas Coelho, Radar Investimentos, trazendo para a gente, então, 3 pontos importantes para serem discutidos. O mercado externo, que está indo muito bem. A China está se mostrando uma grande compradora nesse momento, tanto que da metade do mês de março para frente já mudou o ritmo de negócios. Mercado interno, que está trabalhando da mão para a boca, diante da incerteza do que vai acontecer com a economia e do poder aquisitivo da população para continuar comprando carne, e perspectiva futura, que é a questão do confinamento colocada aí pelo Douglas. É hora de tomar essa decisão. Abril é um mês onde o pecuarista começa a fazer as contas e entender como é que vai ser o mercado, e nesse momento, com o cenário que a gente tem hoje, o pecuarista que faz confinamento não está estimulado, ele não tem condições aí, portanto, de tomar uma decisão nesse momento. Então, vamos ficar de olho também nesse cenário. Bom, vamos aos preços, vamos ver como estão as movimentações. Eu começo mostrando para vocês o boi gordo lá na B3. O abril, R$ 191,00, queda de 0,26%. O maio, R$ 179,50, caindo 0,5%. E os demais vencimentos sem negociação. O boi CPEA, ele trabalhou ontem com uma queda muito forte. O indicador caiu 3,74% a R$ 195,40, se ajustando aí à realidade do mercado interno do boi comum. A boi China tem uma realidade um pouquinho diferente, como o Douglas destacou para a gente, e quem tem esses animais diferenciados aí para atender a China tem conseguido um preço um pouquinho melhor, um pouquinho maior. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouco tem outras informações e mais destaques. Continue com a gente.